Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. O sol se punha atrás das colinas da cidade, lançando longas sombras sobre as ruas estreitas e silenciosas. Na mansão central, os tiranos locais celebravam seu poder, cercando-se de luxo e bajulação, seguros de sua superioridade. Cada decisão, cada ordem que davam parecia gravada no medo dos habitantes da cidade. Foi então que ela apareceu. Uma jovem esguia quase frágil, com olhos brilhantes que pareciam trair uma completa inocência. Seus passos eram leves, quase hesitantes, e suas mãos delicadas seguravam um pacote simples que lhe pediram para trazer. Os valentões a observavam com uma mistura de curiosidade e condescendência. Ela será fácil de manipular, murmurou um deles, com um sorriso cruel nos lábios. Mas por baixo daquele exterior enganoso ardia uma determinação feroz. Cada músculo do seu corpo estava tenso, pronto para explodir a menor ameaça. Anos sobrevivendo nas sombras, aprendendo a se defender dos piores perigos, a tornaram uma lutadora formidável, capaz de frustrar os planos mais elaborados. Ela avançou para dentro da sala, seu olhar silenciosamente percorrendo o ambiente, memorizando cada posição, cada obstáculo. Os tiranos, alheios ao perigo, começaram a discutir suas próximas ações, revelando seus segredos, expondo suas falhas. A garota os ouvia, com um sorriso imperceptível nos lábios. O que eles confundiram com ingenuidade era, na verdade, um cálculo cuidadoso. O que interpretaram como fraqueza era apenas uma armadura de paciência e estratégia. Em poucos instantes, sua arrogância colidiria com a força implacável de um adversário que nunca haviam imaginado. E a cidade, testemunha silenciosa desse encontro, logo descobriria que sob uma fachada frágil, espreitava uma tempestade capaz de virar tudo de cabeça para baixo. A sala estava repleta de risadas calorosas e conversas arrogantes. Os tiranos, confortavelmente sentados em poltronas de couro, sentiam-se invencíveis. Mal sabiam eles que a jovem que haviam apadrinhado em breve viraria seu mundo de cabeça para baixo. Traga aqui, ordenou o líder do grupo, um homem grande e imponente com um sorriso cruel. A garota deu um passo à frente, carregando o pacote como se nada tivesse acontecido. Cada passo ecoava levemente no chão de mármore, mas havia uma precisão quase felina em seu andar. Ao colocar o pacote sobre a mesa, ela sentiu a tensão aumentar na sala. Os valentões já esperavam que ela cedesse, tremesse ou demonstrasse gratidão. Em vez disso, ela ergueu os olhos e os encarou calmamente. Havia um fogo em seu olhar que ninguém havia previsto. E você, pequena, quem é você exatamente? Perguntou um dos valentões, zombeteiro. Ela simplesmente respondeu. Apenas alguém que sabe se defender. Risadas zombeteiras irromperam na sala. Mas antes que pudessem reagir, ela fez um movimento rápido, quase imperceptível. Em uma fração de segundo, o maior deles se viu desarmado, jogado no chão, surpreso com a velocidade e a precisão dos movimentos dela. O caos se instalou. Outros tiranos tentaram reagir, mas ela os neutralizou com uma eficiência assustadora, usando todos os objetos ao seu alcance como arma. O aposento que segundos antes vibrava de luxúria e arrogância, era agora palco de uma luta onde a aparente inocência se revelava como uma força brutal e implacável. Enquanto os valentões recuavam, feridos e humilhados, a garota permanecia no centro, respirando calmamente e com os olhos ardendo de determinação. Nunca subestime ninguém, sussurrou ela, mais para si mesma do que para eles. Lá fora, a cidade ainda não sabia que sua libertação havia apenas começado. E nas sombras, alguns observadores silenciosos sorriam, sabendo que aquela jovem se tornaria uma lenda que ninguém poderia deter. O silêncio pesado que se seguiu à tempestade de violência na mansão pesou sobre os tiranos. Humilhados, magoados e furiosos, eles se reuniram em um escritório isolado para discutir sua vingança. Como uma simples garota pode, rosnou o homem mais velho, cerrando os punhos até os nós dos dedos ficarem brancos. Ela nos fez de bobos na frente de todo mundo. Outro, mais nervoso, sugeriu. Talvez tenhamos subestimado sua aparência. Mas não será a mesma coisa da próxima vez. Precisamos preparar um plano, cuidadoso, para eliminá-lo. Começaram a elaborar estratégias, investigando cada detalhe de sua vida, seus hábitos, seus aliados. Mas nenhum deles percebeu que a garota já os havia antecipado. Ela estava ciente de cada passo que davam, de cada sussurro de vingança. Sua rede de informantes, silenciosa e invisível, permitia que ela soubesse de seus movimentos antes mesmo que agissem. Enquanto isso, em uma rua estreita a alguns quarteirões de distância, ela observava a mansão das sombras. Seu rosto estava calmo, mas seus olhos brilhavam de determinação. Eles acham que estão no controle, sussurrou ela.
mas não sabem que acabaram de começar uma guerra que nunca vencerão. Naquela noite, a cidade inteira pareceu prender a respiração. Os tiranos, cegos pela raiva e arrogância, não sabiam que já estavam caindo em uma armadilha invisível. E nas sombras, a jovem preparava seus próximos movimentos, cada movimento calculado, cada decisão ponderada, pronta para transformar o medo em sua própria destruição. A batalha ainda não estava aberta, mas o primeiro round já havia sido vencido. E logo, as ruas, praças e até mansões testemunhariam o que um oponente subestimado era capaz de realizar ao se recusar a permanecer fraco. Os valentões, humilhados e furiosos, decidiram atacar onde achavam que a garota estaria vulnerável. O plano era simples: atraí-la para um local isolado, onde seus números e força física lhes dariam uma vantagem decisiva. Desta vez será fácil, disse o líder, com um sorriso cruel nos lábios. Ela não espera que a enganemos. Mas o que eles não sabiam era que a garota já havia planejado cada movimento. Ela sabia dos planos deles antes mesmo de serem totalmente formulados. Os informantes que ela havia espalhado pela cidade acompanhavam cada conversa, cada gesto suspeito. Ao cair da noite, ela fingiu cair na armadilha. Seus passos eram hesitantes, sua respiração compassada, dando a impressão de que estava nervosa e vulnerável. Os tiranos a observavam nas sombras de um armazém abandonado, com as armas em punho e o sorriso de vitória nos lábios. Finalmente sozinha, sussurrou um deles, estendendo a mão para agarrá-la. Mas enquanto a cercavam, ela se movia com uma velocidade estonteante. Com um golpe preciso, desarmou o primeiro, usando seu peso e força contra ele. O segundo foi surpreendido por um golpe perfeitamente calculado, jogando-o contra a parede. Os outros nem tiveram tempo de reagir antes que ela estivesse atrás deles, cada movimento fluido, cada gesto mortalmente eficaz. Os valentões gritaram, tentando revidar, mas ela estava em todos os lugares ao mesmo tempo, um ciclone de poder e precisão. Eles pensaram em prender uma garota frágil e se viram dominados por uma força que nem conseguiam compreender. Quando tudo terminou, os tiranos jaziam ali humilhados e feridos, incapazes de se levantar. A moça calmamente pegou o pacote que havia deixado cair no início e sussurrou: subestimar alguém pode ser seu último erro. Nas sombras, a cidade observava em silêncio. A garota acabará de provar que um único indivíduo, quando determinado e treinado, pode derrubar tiranos e mudar o curso dos acontecimentos. E isso era só o começo. Após a humilhante derrota no armazém, os tiranos recuaram para a mansão, com a raiva ardendo nos olhos. Mas desta vez, o orgulho não foi suficiente. Sabiam que haviam subestimado a garota e que um confronto físico por si só não bastaria. Precisavam ser mais astutos. Precisamos de um plano que nem ela mesma consiga prever, disse o líder com a voz fria. Vamos atacar onde ela menos espera, sua reputação, sua privacidade, sua cidade. Cada agressor tinha uma missão específica: semear o medo na vizinhança, perturbar as pessoas próximas e isolar a menina de qualquer possível ajuda. Eles acreditavam que a intimidação e a pressão psicológica acabariam por destruí-la. Mas a jovem previu essa escalada. Desde os primeiros ataques, ela começou a construir uma rede de proteção e aliados silenciosos por toda a cidade. Lojistas, vizinhos e até mesmo alguns membros da polícia local que respeitavam a justiça. Qualquer ameaça enviada pelos tiranos era neutralizada antes mesmo de se tornar realidade. Naquela noite, enquanto os tiranos conspiravam em seu quarto escuro, a garota vagava pela cidade com precisão cirúrgica, frustrando todas as armadilhas e observando seus movimentos como um general observando seu campo de batalha. Ela ainda não estava atacando diretamente, estava deixando os tiranos se afogarem em sua própria arrogância, acumulando seus erros, conduzindo-os a uma vulnerabilidade que ela poderia explorar. Eles ainda não entenderam, sussurrou ela com os olhos brilhando sob a luz da rua. Cada passo que dão me aproxima da queda completa deles. E na quietude da noite, uma nova era começou a despontar, uma em que os tiranos não eram mais os senhores, mas as presas. Cada decisão que tomavam, cada plano que formulavam, era agora previsível, pois por trás da aparência frágil da garota, escondiam-se uma lutadora implacável e uma estrategista magistral. A batalha pelo controle da cidade estava apenas começando, e logo os tiranos entenderiam que o verdadeiro poder não está no medo que se inspira, mas no medo que se controla. Amanhã amanheceu sobre a cidade como uma testemunha silenciosa dos eventos que viriam. Os tiranos, na esperança de retomar a iniciativa após seus recentes planos fracassados, reuniram-se na mansão para discutir suas próximas ações. Nenhum deles sabia que a jovem já havia escolhido a hora e o local para atacar. Ela estava em todos os lugares ao mesmo tempo, invisível e elusiva.
Seu plano era simples, mas brilhante: atacar os tiranos em seu próprio território, onde se sentiam mais poderosos, e fazê-los entender que o medo que inspiravam nos outros poderia ser usado contra eles. O primeiro golpe foi silencioso, mas devastador. Uma rajada de movimento preciso cruzou o pátio da mansão, e 2 dos tiranos foram neutralizados antes mesmo de perceberem o que estava acontecendo. Alarmes soaram, mas ela conhecia os sistemas de segurança de Coruscant e os desativou em um instante. Quando o líder principal saiu para investigar a comoção, ela o esperava, imóvel nas sombras. Numa sequência rápida e brutal, ela o desarmou, jogou-o no chão e encarou os outros com uma calma assustadora. Você pensou que poderia manipular e intimidar, mas despertou algo que nunca controlará. Os tiranos, aterrorizados e humilhados, começaram a recuar, buscando escapar, mas a garota havia previsto todas as rotas de fuga. Todas as saídas estavam bloqueadas, todos os aliados em potencial vigiados. Eles estavam presos em sua própria arrogância. Ao final do ataque, a mansão, símbolo de seu poder e arrogância, estava parcialmente neutralizada. A garota permaneceu ali, respirando calmamente, os olhos brilhando com uma determinação inabalável. Subestimar alguém, ela sussurrou, quase como uma lição, pode ser seu último erro. A cidade inteira pareceu prender a respiração. A garota, antes considerada frágil e insignificante, acabará de demonstrar que um indivíduo bem preparado não só podia se defender, como também inverter completamente os papéis, transformando os opressores em vítimas de sua própria arrogância. E nas ruas, nas sombras dos becos e telhados, os habitantes começaram a sussurrar um nome, o da jovem que desafiou os tiranos e que lenta mas seguramente, redefiniu o poder na cidade. Após o ataque devastador à sua mansão, os tiranos se viram à beira do desespero. Humilhados e feridos, sabiam que se quisessem sobreviver, teriam que unir forças. Cada um deles havia subestimado a jovem, e agora o medo havia se infiltrado em sua arrogância. Temos que trabalhar juntos, disse o líder friamente. Individualmente não somos páreo para ela, mas juntos talvez tenhamos uma chance. Eles formaram uma aliança instável, uma mistura de desconfiança e urgência. Cada um trouxe seus recursos, contatos e exércitos pessoais para criar uma armadilha que acreditavam ser infalível. O plano deles: atraí-lo para longe de seus aliados, esgotá-lo com mentiras e finalmente atacar com força. Mas a jovem já esperava por essa união. Desde sua primeira vitória, ela vinha observando os movimentos deles, analisando suas alianças e preparando uma estratégia muito mais complexa. Cada movimento inimigo era registrado, cada fraqueza notada, cada oportunidade identificada. Quando o ataque começou, ela não estava sozinha. Aliados que ela havia recrutado discretamente na cidade posicionaram-se em pontos estratégicos, prontos para intervir. Os tiranos confiantes caíram na armadilha que pensavam ter sido perfeitamente planejada. Cada movimento que faziam era recebido com precisão. Rotas de fuga eram bloqueadas, comunicações interceptadas e tropas desorganizadas. A garota atacava com eficiência formidável, combinando força bruta, agilidade e estratégia para desarmar e neutralizar cada tirano, um por um. Ao final do dia, os tiranos não estavam apenas derrotados, mas completamente desmoralizados. Perceberam que sua arrogância os havia cegado e que nenhuma aliança, por mais instável que fosse, poderia derrotar alguém que pensasse vários passos à frente. A menina, de pé numa sacada com vista para a cidade, observava os últimos raios de sol desaparecerem atrás das colinas. Seu olhar era calmo, mas por trás dessa calma escondia-se uma determinação feroz. Você ainda não entendeu, ela sussurrou. O medo não se impõe, se conquista. E a cidade, testemunha silenciosa, começou a reconhecer que uma nova era havia começado. Tiranos não governariam mais. Uma força implacável, estratégica e brutal, acabará de assumir o controle do destino de todos. Os tiranos, abatidos e humilhados por todas as derrotas, não tinham mais nada a perder. Sua arrogância se transformará em desespero. Decidiram tentar um último truque, uma armadilha complexa combinando astúcia, força e intimidação, na esperança de capturar a garota e restaurar seu poder. Desta vez ela não vai conseguir escapar, jurou o líder, com a voz trêmula de raiva. Estudamos seus movimentos, analisamos seus aliados, vamos surpreendê-la. Eles traçaram seu plano na mansão abandonada, escolhendo um local que acreditavam ser estratégico. Achavam que tinham considerado todos os elementos, rotas de fuga, possíveis reforços, até mesmo o psicológico da garota. Mas o que não sabiam era que ela havia previsto esse cenário desde o momento em que começaram a falar em vingança. Ao cair da noite, os tiranos se posicionaram nas sombras, atentos a qualquer sinal da presença dela.
A tensão era palpável. Eles empunhavam suas armas, prontos para atacar no exato momento em que ela cruzasse a soleira. Mas em vez de cair na armadilha, ela usou todos os elementos do plano deles contra eles. Com um gesto quase imperceptível, ela neutralizou as sentinelas, desativou os alarmes e se infiltrou na mansão por uma passagem que ninguém havia previsto. Os tiranos, surpresos, tentaram reagir, mas a jovem já estava à frente deles. Cada movimento deles era previsível, cada ataque rebatido com uma precisão desconcertante. Em questão de instantes, a armadilha se voltou contra eles. Os tiranos se viram cercados, desarmados e humilhados, incapazes de acreditar que tudo o que haviam planejado havia sido usado contra eles. Seus rostos empalideceram ao perceber que haviam sido completamente manipulados por alguém que consideravam fraco e insignificante. A menina, imóvel e calma no centro da sala, olhou para eles com uma mistura de frieza e desprezo. Você achou que podia me controlar, mas a verdadeira força não se mede pela sua arrogância ou pelos seus números. Ela se mede pela capacidade de pensar, planejar e atacar na hora certa. Naquele momento, os tiranos finalmente compreenderam a magnitude do seu erro. A garota que eles haviam subestimado não era apenas uma lutadora, ela era a mestra do jogo, e o poder que eles pensavam possuir se fora para sempre. E no silêncio que se seguiu, a cidade inteira pareceu prender a respiração, testemunhando a queda completa daqueles que acreditavam poder controlar tudo. A jovem vitoriosa sabia que aquele era apenas o começo de seu reinado silencioso sobre o destino daqueles que ousaram subestimá-la. Após a derrota final, os tiranos sobreviventes ficaram desmoralizados e mergulhados em um medo que jamais haviam conhecido. A cidade, no entanto, começou a sussurrar histórias sobre a jovem que desafiara e humilhara aqueles que se acreditavam invencíveis. Seu nome circulava em cada beco, cada mercado, cada casa, uma lenda viva. A garota, ciente do impacto de suas ações, fez mais do que apenas derrotá-los fisicamente. Ela começou a remodelar a cidade, neutralizando os resquícios de poder dos tiranos e redistribuindo o medo onde era necessário. Todo tirano sabia que um passo em falso poderia custar caro, pois ela monitorava cuidadosamente cada movimento, cada tentativa de resistência. Ela nem sempre atacava com violência, às vezes uma simples mensagem, um aviso estratégico ou uma demonstração de superioridade bastavam para manter a ordem. Os habitantes começaram a vê-la como uma protetora, mas os tiranos permaneceram paralisados pelo medo. Certa noite, do terraço mais alto da cidade, ela observou as luzes bruxuleantes das ruas abaixo. Eles achavam que podiam me controlar, sussurrou. Mas agora eu escolho o medo que eles sentem. Nos dias que se seguiram, a jovem continuou a caçar os últimos refúgios dos tiranos, eliminando cada ponto fraco e consolidando seu controle. Aqueles que tentaram se opor ou desafiar sua autoridade foram rapidamente neutralizados, enquanto os moradores locais, inspirados por sua força e estratégia, começaram a colaborar com ela. A cidade, antes dominada pela arrogância e brutalidade dos tiranos, agora conhecia um novo equilíbrio, um poder invisível mas implacável, personificado pela jovem que ninguém havia sido capaz de prever. Ela provou de uma vez por todas que por trás de uma aparência frágil pode haver uma força capaz de derrubar opressores e redefinir o poder. E no silêncio da noite, um nome ecoou mais alto do que nunca, o do lutador brutal que ninguém jamais deveria subestimar. À medida que a cidade respirava com mais liberdade, um sussurro de alarme percorreu os becos. Um último tirano, antes discreto e cauteloso, decidirá tentar uma vingança desesperada. Ele observara as ações da garota das sombras, paciente e calculista, esperando o momento perfeito para atacar e retomar o controle. Ela humilhou todo mundo, sussurrou ele, com ódio queimando nos olhos. Mas eu vou mostrar a ela que ninguém pode me derrotar. O tirano armou uma armadilha elaborada em uma parte abandonada da cidade, na esperança de atrair a garota para um confronto em que ele teria vantagem. Seus homens estavam armados, as saídas guardadas e cada detalhe meticulosamente planejado. Para ele, esta batalha seria a vingança definitiva. Mas ela, como sempre, havia previsto esse movimento. Graças à sua rede de aliados e ao seu profundo conhecimento da cidade, transformou a armadilha em um terreno de seu domínio. Cada posição inimiga foi neutralizada antes que os tiros fossem disparados, cada plano frustrado antes que pudesse ser executado. Quando o último tirano apareceu, confiante, viu-se diante não apenas de uma jovem, mas de uma força implacável, estratégica e brutal. Com alguns movimentos rápidos e precisos, ela o desarmou e o derrubou no chão, cada movimento calculado para lhe mostrar que seu ódio e arrogância eram inúteis. Você achou que poderia me controlar ou derrotar,
disse ela calmamente, inclinando-se sobre ele. Mas a verdadeira força não se mede pelo número de seguidores ou pela crueldade. Ela se mede pela capacidade de pensar, prever e agir antes mesmo que o inimigo perceba que está em perigo. O tirano, humilhado e derrotado, finalmente compreendeu que havia subestimado seu oponente. A jovem, de pé silenciosa e implacável, agora estava incontestável. A cidade não tinha mais um tirano capaz de desafiá-la. No silêncio da noite, os habitantes observavam em segredo, admirados e amedrontados. Uma única lição ressoou: por trás de uma aparência frágil, poderia haver um poder capaz de derrubar todos os opressores. E esse poder agora tinha um nome que ninguém jamais esqueceria. O sol nascia sobre a cidade, iluminando as ruas com uma luz suave mas reveladora. Os tiranos, todos humilhados e derrotados, haviam desaparecido nas sombras, incapazes de retomar o controle. A garota silenciosa e imponente caminhava pelas ruas que havia libertado, cada passo medido, cada olhar determinado. Moradores que antes viviam sob medo e opressão começaram a aparecer nos becos hesitantes, mas gratos. Alguns sussurravam seu nome com respeito, outros com uma pitada de medo. Ela havia transformado a cidade sem violência desnecessária, mas com uma autoridade que ninguém ousaria desafiar. Ela visitou os lugares onde tiranos tentaram semear o terror. Cada vestígio de seu poder foi neutralizado, cada ameaça dissipada. E em todos os lugares ela deixou um símbolo discreto, um lembrete de que a justiça e a força podem existir mesmo nas mãos de uma única pessoa determinada e estratégica. Diante da mansão principal dos tiranos, agora vazia e silenciosa, ela se levantou, fitando o horizonte. Memórias de confrontos, armadilhas e batalhas estratégicas passaram por sua mente, mas não havia nenhum traço de fadiga ou dúvida. Tudo havia sido previsto, dominado e realizado. Aqueles que acreditam que a força reside no medo ou na quantidade estão sempre enganados, ela sussurrou. O verdadeiro poder reside na determinação, na estratégia e na coragem de nunca ser subestimado. Uma nova era despontava na cidade. Inspirados por sua força e visão, os habitantes começaram a reconstruir suas vidas com confiança e prudência. Os tiranos, agora impotentes, não passavam de uma lembrança distante, um aviso silencioso para qualquer um que ousasse subestimar a força de uma única pessoa. E no topo de um telhado, observando o nascer do sol, a garota sorriu levemente. Ela havia começado sozinha, aparentemente frágil, mas provou a todos que a verdadeira força não precisa ser imposta pelo medo ou pela brutalidade. Ela se manifesta na inteligência, na estratégia e na coragem de se manter firme diante da adversidade. A cidade jamais esqueceria seu nome, e ela sabia agora que subestimar alguém poderia ser o último erro de uma vida.